Há mais de meio século, Betty Friedan percebeu um sentimento de insatisfação muito comum entre as mulheres da década de 60, mas ela não sabia identificar isso, então ela chamou de o problema que não tem nome. Esse problema era o vazio existencial sentido por muitas donas de casas confinadas aos papéis tradicionais de esposas e mães, mesmo quando elas tinham tudo para serem felizes. Agora, 50 anos depois, a gente poderia até dizer que esse problema foi solucionado, mas na verdade o que acontece é que ele apenas mudou de forma. Hoje ele se manifesta nas pressões modernas da vida multitarefa das mulheres, na necessidade de sermos perfeitas em todas as áreas e nas comparações incessantes que rolam nas redes sociais. Olá, pessoas, eu sou a Bia Rocha e no vídeo de hoje vamos falar sobre a culpa materna. Sabe aquela sensação de que você não está fazendo o suficiente? Vem comigo que hoje eu vou te contar como que a gente pode aliviar esse sentimento que atinge a maioria de nós mulheres que são mães. O problema que não tem nome continua mais vivo do que nunca e insiste em nos rodear de três formas diferentes. Um dos principais motivos modernos que faz você sofrer desse problema que não tem nome são as redes sociais. E não tem como escapar delas. Com a pressão das redes sociais e a vida multitarefa, você inevitavelmente se sente mais sobrecarregada, com aquela sensação de que você nunca está fazendo o suficiente. E assim a gente vai levando a vida, carregando a culpa dia após dia. E é lá que a gente se tortura, olhando para aquela mãe que parece que tem tudo na vida, filhos comportados, casa impecável, shape em dia, enquanto você vai vivendo aos trancos e barrancos, mal tendo tempo para tomar banho e escovar os dentes. Você sabe que não dá conta, mas aí o que você faz? Você se arrebenta ainda mais porque você vê as outras mães na sua maternagem perfeita, tranquila e super feliz. E é claro que você, por se sentir culpada de não proporcionar isso para tua família, você ativa o modo turbo, mesmo sem ter energia para isso. Se você é uma mãe que trabalha fora, eu aposto que você se culpa muito por deixar os teus filhos na escola em tempo integral, ou na avó, ou com babá. Mas, se você é uma mãe em tempo integral, eu tenho certeza que você também se culpa por não fazer mais com a sua vida. Talvez você se sinta diminuída por não colocar dinheiro dentro de casa, não ser uma mãe empoderada no mercado de trabalho, enquanto todas as outras mães da escola do teu filho parecem fodásticas, super bem-sucedidas. Nas décadas passadas, as nossas avós, as nossas mães lutavam pelo direito de ter uma carreira, de poder trabalhar fora. Hoje, a grande maioria das mães trabalham fora, mas elas ainda carregam o fardo das expectativas familiares e sociais. Você precisa ser uma profissional competente, uma mãe exemplar, uma esposa dedicada, e se sobrar tempo, você ainda precisa cuidar de você, sendo sempre linda e bem disposta. Esse equilíbrio é uma receita para exaustão e muitas vezes para a sensação de fracasso. E sabe o que é pior? Com a correria de dirigir, de trabalhar, de levar as crianças de lá para cá e ainda tentar ter uma vida social, nós nos sentimos mais sozinhas do que nunca. Estudos mostram que as mulheres hoje têm menos rede de apoio do que há 40 anos atrás. E para complicar, estamos gastando cerca de 30 horas por semana online. E é óbvio que essas interações digitais não são suficientes para combater a nossa solidão. E a solidão é um problema real e oficial. Pesquisas indicam que a falta de conexões sociais é um fator de risco tão perigoso quanto fumar 15 cigarros por dia ou ser obeso. O segundo problema do problema que não tem nome é que a sociedade coloca nas costas da mãe a expectativa de serem verdadeiras super-heroínas capazes de equilibrar 1000 responsabilidades com um sorriso no rosto. A mulher que é mãe tem que ter o padrão de qualidade exigido pelos outros, incluindo amabilidade, delicadeza, cuidado materno, daquela maternidade romantizada. Então, quando você grita com teu filho porque ele tá há mais de meia hora te fazendo de palhaça e não vai tomar banho enquanto você tá ao pó da gaita e tem vontade de simplesmente se desligar da tomada, você tá errada. E é claro que você se sente culpada porque você não agiu conforme os padrões exigidos pela sociedade. Mas aí vamos parar um pouco para pensar, se uma das regras da inteligência emocional não é justamente entender e aceitar os seus sentimentos? Inclusive, vale a dica de leitura, recomendo muito esse livro, vou deixar o link aqui na descrição. Então você não concorda comigo que não faz sentido você se forçar a viver no mundo das fadas e ser uma pessoa sempre calma e tranquila, quando a maternidade na verdade é um teste de paciência em loop? E explodir não faz parte do processo de viver as suas emoções e frustrações? Ou seja, não é melhor você botar isso pra fora do que ficar segurando a pressão? A gente ouve muitos psicólogos e psiquiatras, coaches, professores de Deus falando sobre respeitar a criança, a criação neurocompatível, mas a gente quase não vê ninguém falando sobre o colapso interno que está acabando com você.
Eu sinto falta de alguém dizer que esse ideal é inalcançável, é desgastante, que tá tudo bem aceitar que somos humanas com limites e necessidades próprias. Que tá tudo bem se não der pra você abraçar o mundo, que você não precisa ser uma super mãe, uma super mulher, uma mulher empoderada. Aliás, eu vou falar uma verdade pra você, eu odeio esse termo empoderada. Eu acho podre demais. E o terceiro grande problema é aquela pressão extra que vem ou de dentro da tua própria casa ou do meio familiar que você vive. Sabe aquelas frases clássicas que a gente escuta de parente? No meu tempo eu conseguia fazer tudo, ou na sua idade eu já tinha 3 filhos e ainda cuidava da casa. Sem contar aquele monte de gente dando pitaco, fazendo crítica e jogando contra. E assim o sentimento de inadequação só aumenta, porque a gente acaba acreditando que tá falhando em um padrão de perfeição que ninguém pediu pra existir. A real é que cada geração enfrenta os seus próprios desafios e não dá pra comparar a vida de décadas atrás com a vida de hoje. E vamos ser bem realistas, não dá nem pra comparar a maternidade de 5 anos pra cá com a maternidade de agora, com o mundo girando nessa velocidade. A gente precisa se livrar desse peso e entender que cada um tem o seu ritmo, as suas escolhas e as suas limitações. Apesar das coisas terem melhorado muito de uns anos pra cá, ainda existe uma nuvem machista pairando sobre a maternidade que insiste em despejar as obrigações domésticas e todos os cuidados com as crianças pra cima da mulher. Eu lembro uma vez que eu escutei de algum pai prestes a ter filho falando que ele ia ajudar a esposa com a criança, que ele ia trocar a fralda do xixi, veja só você. Arrasou, bonita, aplausos. Só que daí quando ele foi perguntado, tá, mas e a fralda do cocô? Ele respondeu, mas isso é com a mãe, né? Pai não tem que ajudar, pai tem que compartilhar a criação, principalmente se os dois trabalham fora. Esses dias eu ouvi uma frase aí do Instagram, uma coisa que eu achei muito interessante, muito apropriado para nossa realidade de hoje. O homem não é um ser especial por realizar atividades domésticas, ele só se torna um adulto funcional fazendo isso. Aquele adulto que quando sai de casa não volta para casa da mãe no final de semana para ela lavar a roupa dele. Sabe como? Eu sou mãe de 2 meninos de 6 anos e isso eu levo muito a sério aqui em casa. Desde muito cedo, eu tenho ensinado pra eles que as tarefas domésticas fazem parte do dia a dia de todo mundo aqui de casa. Porque eu não quero que eles cresçam achando que toda a carga da casa e dos filhos tem que ser da esposa. Quero que eles criem independência, que eles saibam cozinhar, lavar roupa, pra que eles possam morar fora, morar sozinhos, sabendo se virar. Quando eles tiverem filhos, eles tenham plena consciência de que a criação deles é compartilhada com a mãe. E eu tenho certeza absoluta que os filhos dos meus filhos vão ser muito gratos por isso, assim como os meus filhos são gratos pelo meu marido, que é um pai completo. Tá, agora que sabemos a raiz do problema, precisamos sair desse buraco. Mas como? Até porque essa culpa pode ser uma bomba relógio e uma hora ela vai explodir. Estudos apontam que as mães que se sentem culpadas têm 60% mais chances de desenvolver depressão. E a primeira coisa que você precisa eliminar da tua vida é a autocrítica. Seja gentil com você. A autocrítica é um veneno. Sabe assim aquela vozinha interna que só desce o pau em você mesmo? Tenha um pouco de compaixão, trate-se com a mesma compaixão que você trata os teus filhos. Um exercício bem simples. Se você se pegar se criticando, imagine o que você diria para uma amiga nessa situação. Eu tenho certeza que você seria muito mais gentil com ela do que você é com você mesmo. Segundo, pare de se comparar. O que você vê nas redes sociais não é vida real. A vida de todo mundo tem altos e baixos e a maioria só vai compartilhar os momentos perfeitos. Tente limitar o tempo das redes sociais ou então só siga perfis que mostram a maternidade real, sem filtro, de pessoas que passam pelo que você passa, que possam te dar um up e não te deixar se sentindo uma merda, mãe. Terceiro, coloca uma coisa na tua cabeça, mãe perfeita não existe. Ao invés de tentar ser uma mãe que faz tudo, que tal ser a mãe que se cuida, que é presente nos momentos bons e também ruins da vida dos seus filhos? Os seus filhos não precisam de uma mãe impecável, imbatível, super mãe. Eles precisam de uma mãe feliz e saudável. E a melhor mãe que os seus filhos podem ter é a sua versão de bem consigo mesmo. Vocês perceberam, né, que esse problema que não tem nome, na verdade só mudou de cara. Lá nos anos 60, ele era escondido atrás de uma fachada de vida perfeita como dona de casa. E hoje, ele se veste com filtros do Instagram, listas infinitas de tarefa e expectativas inalcançáveis. No fim das contas, ele é o mesmo monstro que suga a tua energia e faz você sentir que não está fazendo o suficiente.
O que você precisa lembrar? Que você não precisa se martirizar tentando ser a super-heroína da maternidade e nem carregar a culpa por não estar dando conta de tudo. Porque cá entre nós, ninguém dá conta de tudo. A perfeição é uma meta inventada por um monte de gente que não sabe o que tá falando. Então, da próxima vez que você sentir aquela culpa pesada te apertando o peito, lembre que tá tudo bem dar uma pausa, respirar fundo e focar no que realmente importa, ser uma mãe em paz consigo mesma. Tá na hora de parar de querer ser tudo pra todo mundo e começar a ser tudo pra você mesmo, do seu jeito e na sua realidade. E pra encerrar, eu queria dizer uma coisa aqui, espero que toque muito o teu coração. Você é a melhor mãe que os teus filhos poderiam ter. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e até a semana que vem. Tchau!